E aí! Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Roger. E eu sou o Vinícius. E nós somos amigos Amili Dux. Dux. Muito bom. Roger, Oi. Hoje iremos fazer o famoso 5 mais um vídeo do quadro Os 5 Mais, em que a gente lista os 5 melhores alguma coisa da nossa vida, que a gente escolhe. O motivo, Isso. O tema escolhido desta vez foi viagens. Eu vou viajar de avião. Por isso o nosso fundinho assim de coisinhas bonitas. Exatamente. E a gente adora viagens. Então a gente teve algumas viagens nacionais e internacionais e fizemos aqui um top 5 maravilhoso. E vamos falar para vocês e queremos ouvir depois a sua participação comentando. E além de comentar, certo, o que mais o nosso colega tem que fazer, Vinícius? Além de comentar, ele tem que, se não for inscrito aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos e deixe o seu like. Exatamente. Além de curtir e seguir e compartilhar e comentar tudo que a gente posta lá no Instagram, @milidux com K. Isso aí. Vai. Bom, Rogério, bora lá então. Já vamos começar aí o nosso 5 mais temas de hoje. Viagens realizadas por Roger e Vinícius, não necessariamente juntos e juntos separados, certo? Vou começar. Certo. Posso começar? Por favor. Quinta melhor viagem que eu já fiz foi a viagem que eu fiz para o Chile. Sim, eu fui para o Chile, fiquei alguns dias, 5, 6 dias em Santiago, a capital, e 2, 3 dias em Viña del Mar, que é uma praia, que foi a primeira vez que eu coloquei os pezinhos no Oceano Pacífico. Isso também foi marcante, além do fato de ter sido a minha Ele é primeira bem de boa, né? Oi? Ele é bem de boa, né? Ele quem? O oceano. Continuando. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinho. Foi muito marcante, porque a minha amiga que ia comigo não pôde ir de última hora, tive que ir sozinho, estava meio com medo, mas foi sensacional. Né, tudo, a praia, o Pacífico, o fato de eu estar sozinho, o fato de Santiago, que é uma grande cidade, que é a capital, é uma cidade muito bonita, organizada, parece uma São Paulo sem problema, sabe? Então, por isso, Santiago mais Viña del Mar ou Chile foi a minha quinta melhor viagem. Já estou com saudades, Chile. E tu? A minha quinta colocação, minha quinta melhor viagem foi para Fortaleza, no Ceará. O porquê que ficou na minha quinta colocação? Porque foi minha primeira viagem com a minha esposa, nossa primeira viagem de avião, né? Ela morre de medo e tal, então foi bem... Aconteceu diversos problemas, né, pra gente chegar lá. Eu esqueci o documento, a gente quase não embarca, foi assim aos 48 do quinto tempo que a gente conseguiu embarcar. Chegando lá, nossa bagagem foi extraviada, então a gente só com a roupa do corpo, dormimos, acordamos sem a bagagem ainda, demorou um tempo para chegar. Além de, né, Fortaleza ter o principal parque aquático, que é o Beach Park, então para mim é o maravilhoso, voltaria lá por conta do Beach Park. E é isso, por conta de ser a primeira viagem, por todos os perrengues que a gente passou no início da viagem, e por ter o Beach Park lá. Então esse acúmulo, né, de situações aí foi com que eu escolhi como quinto colocado nossa viagem para Fortaleza, no Ceará. Isso é muito legal de os perrengues que acontecem em viagens, né, são inesquecíveis. Né? Então, sim, passar um perrengue, né, fora da sua cidade, fora do seu país, tem outra conotação, né? Todo faz parte do contexto. Então, a viagem, a experiência de viajar, né, passar por dificuldades faz parte do contexto. Isso acaba ajudando a tornar inesquecível a viagem. Eu, sim, passei muitos perrengues também. Isso mesmo. Muito bom. A quarta melhor viagem que eu já fiz foi para Buenos Aires. Sim, 3 vezes para Buenos Aires. Rogério, jura Buenos Aires? Juro. Gente, foi a minha primeira viagem internacional. Foi a primeira vez que eu... O que foi?
Lá do sua primeira viagem. Você deu um... Então, foi minha primeira viagem internacional. Tudo deu certo. E era faz um tempo já isso, tá? Era uma época que a Argentina tava bem boa, assim, a economia, a cidade, Buenos Aires ainda é linda, mas era mais bonita ainda. E deu tudo certo, os horários, os passeios, eu e meus amigos curtimos muito. E foi a primeira viagem internacional, enfim, foi marcante. Não foi sozinho essa, né? Não foi sozinho, essa foi com um casal de amigos com quem eu mais viajei, a Celene e o Walter. Aliás, beijo. E foi a primeira viagem internacional com eles, que são companhias excelentes, e deu tudo certo. Então, 4º lugar, Buenos Aires, querida. Meu 4º lugar foi para... Foi para o Chile. Copiou. O 4º lugar foi para o Chile. Santiago também fui. Fiquei uma semana. Ficamos 7 dias, eu e minha esposa. Eu não Já fui, né? estávamos Não é a mesma casados. viagem. Importante Não é a dizer. mesma viagem. Quando a gente foi para Fortaleza, a gente estava namorando, e no Chile a gente já estava casado. Foi uma viagem muito legal, muito marcante. Por quê? Para mim, os chilenos, eles são muito receptivos. Tipo, você sentia, né, que você, tipo, quando eles encontravam algum brasileiro, eles sorriam muito, brincavam bastante com a gente, então eu gostei demais da recepção deles. É um país que eu comentei com a minha esposa, é um país muito fácil de se morar. Sim. Tipo, tem muitas coisas parecidas com o Brasil, e é muito fácil de se morar, é muito bonito. Eu fui numa época, no finalzinho de neve, então eu peguei neve lá também, nos passeios que a gente fez. Foi onde a gente acabou conhecendo a neve. Deu pra se divertir bastante. E é isso, eu acho que pra mim o que marca muito no Chile foi a receptividade que a gente teve com os chilenos, e a gente gostou demais de lá. Então por isso acabou ficando na minha 4ª colocação. 3º lugar, a 3ª melhor viagem que eu fiz foi um cruzeiro. Foi uma viagem de cruzeiro que eu fiz para Buenos Aires e para a Argentina. Vocês vão entender a cara do Vinícius já. Foi um cruzeiro muito marcante. O Vinícius e a Dani estavam comigo. Foi no ano passado, diga-se de passagem, 2020. Eu, meu namorado, Vinícius e a Dani fizemos uma viagem sensacional, inesquecível, bem muitas risadas, muitas coisas aconteceram. Inclusive, né, o fato que mais, além de tudo ter sido maravilhoso, um fato curioso é que era março, né, início de março de 2020. Isso. Enquanto a gente estava em alto mar, faltava ainda visitar a última cidade do rolê lá do passeio, foi decretada pandemia no mundo inteiro. E os portos começaram a fechar, inclusive o Porto do Uruguai. A gente faltava visitar ainda Punta del Este. Ficamos horas esperando o Uruguai deixar a gente entrar, não deixaram. Perdemos uma das 3 cidades. E ficamos esse dia todo em alto mar. Ainda bem que o cruzeiro tem vários eventos para nos distrair, foi sensacional. E isso marcou, porque a gente ainda ficou com medo de não conseguir desembarcar. Porque teve histórias na época que alguns navios, alguns passageiros tiveram que ficar meses, semanas dentro do navio. A gente ficou com esse medo. Felizmente conseguimos desembarcar. Mas para além desse evento, esse fato em si, foi uma viagem sensacional. Se você nunca fez uma viagem de cruzeiro, faça, porque é inesquecível. Sozinho ou com amigos? Né? Infelizmente o Vinícius estava junto, mas mesmo assim foi uma ótima viagem. Então essa é só seu top 3. Exatamente, medalha de bronze. O meu top 3 foi uma viagem que eu fiz foi um cruzeiro que eu fiz. Que bom. Pegando o gatilho já então do que o Roger falou, né? Foi o mesmo cruzeiro, né? Viajou eu, minha esposa e o namorado dele, o Rodrigo. A mesma viagem. Por que ficou no meu top 3? Eu acho que pela experiência. Foi meu primeiro cruzeiro, a gente nunca tinha feito. Um resumo muito rápido é que é sensacional, uma experiência única. Fazer um cruzeiro, além de ser, né, um cruzeiro que foi pela costa, né, Sul América, a gente foi para Argentina e para Uruguai.
Marcou bastante, eu acho que pela experiência de um cruzeiro, a gente nunca ter viajado, pelo fato de ter sido no início, pré-pandemia, e ter virado a pandemia, a gente a bordo do cruzeiro, diversas experiências, como o Roger falou, brincadeiras, shows, eventos que tinha dentro do navio, comida, própria ida para a Argentina e para o Uruguai, as paradas que tinha. Então, eu acho que o acúmulo, né, de todas essas coisas que aconteceram lá se tornou uma viagem muito gostosa de se fazer. A minha esposa, ela adorou. Para ela, se não foi a melhor, tá entre o top 2 dela. E é uma viagem que a gente faria com certeza novamente, sem sombra de dúvida. Descansa muito, mas você curte também. É muito legal e eu super recomendo também. Então, terceiro lugar. Ele me copiou de novo, mas tudo bem. Ele viaja só pra onde eu vou? É a vida. Vamos lá, número 2, medalha de prata. It's time! A segunda melhor viagem que eu fiz foi para Paris. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, foi minha segunda viagem internacional. Foi a viagem que deu tudo certo. Todos os planos, todos os projetos, todos os pontos turísticos a gente visitou no dia certo, na hora certa. Tudo funcionou. É importante dizer, as viagens que eu faço, né? Geralmente eu faço roteiro. E eu adoro fazer roteiros. Pesquisar na internet onde é o melhor lugar, melhor dia para visitar. Então foi uma vitória. Além do país e da cidade ser maravilhosa, né? Paris é Paris, gente. Além disso, foi uma vitória pessoal, porque o roteiro que eu fiz deu certo, muito certo, e a torre é linda, e a praça é linda, e tudo é lindo. Então, Paris, não morra antes de visitar Paris, porque é a cidade do amor, é a cidade linda. Vá, eu recomendo. Minha medalha de prata, meu top 2, foi para Cancún, no México. Uma viagem muito boa. Também passei alguns perrengues. Eu vou falar um resumo muito rápido aqui para quem não me conhece ainda. Eu fui para Cancún, foi eu, minha esposa, mais 3 amigos. Eu não. Um casal de amigos e um amigo. O Roger não tava nessa. Uma viagem sensacional, um resort muito gostoso, onde tudo all inclusive. Né, tudo aquela expectativa gostosa de curtição e tal. Eis que acontece de eu pegar uma bactéria no dedo do pé. Peguei uma bactéria no segundo ou terceiro dia, mais ou menos, da viagem. A gente ficou num total de 10 dias lá. E eu peguei uma bactéria. Meu dedo, resumindo, né? Meu dedo ficou preto, ele quase caiu. Eu senti muitas dores. E nesse meio tempo a gente acabou visitando 2 vezes um hospital. Os passeios eu fiz com o pé machucado da mesma forma. Teve aquele perrengue, né, como já é de praxe, mas não deixei de aproveitar, não deixei de curtir até onde deu. E o fato, né, de ter ficado doente, ter pego algo num país que a gente, né, não conhece nada. Hoje a gente fala, como o Roger comentou um pouquinho atrás, os perrengues acabam tornando a viagem mais especial, né, porque são histórias que a gente tem para contar. Então, tirando, né, os passeios, Cancún, né, coisa, como o Roger falou, Paris é uma viagem à parte, Cancún é uma viagem à parte também, que todo mundo, né, se a gente puder recomendar, a gente recomenda todo mundo fazer. Então foi por conta disso, dedo machucado, ter ficado num resort all inclusive, bebendo que nem um doido, pelos passeios, isso, e pelos passeios que são sensacionais, e pela experiência vivida aí também, mais uma pra contar, pra ficar na história aí. Sim, se vocês vissem a foto do pé dele com... sei lá o que é aquilo, um monstro que tava dentro do dedo dele, é horrível. Tá sendo um alien dentro. O vídeo ele tira foto e tem o dom de mandar essas fotos pros amigos. Se tiver a desgraça. Enfim, mas nunca mais ele vai esquecer essa viagem. Não vou. Imagina amigos bêbados em um hospital, só pra vocês terem uma breve noção. Todo mundo bêbado no hospital lá em Cancún. A sua Rebeca, a sua fadinha do skate. Não, Vinícius, volta. A fadinha ganhou prata, meu amor. Não fala o que você não sabe. Não é sua fadinha foi agora, a sua Rebeca. A sua dupla de nada, sua dupla da vela.
O seu Isaquias. Fala qual que é o seu Isaquias, Rogério. O meu Isaquias, a minha medalha de ouro, ou seja, a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. O primeiro lugar, medalha de ouro, a melhor viagem que eu fiz foi para cidades de 2 países. Eu fui para a Inglaterra e para a Irlanda. Na Inglaterra a gente ficou 5 dias em Londres, quase não sai. E mais 4, 5 dias na Irlanda. A gente visitou 2 cidades na Irlanda, Dublin e Galway. E foi a viagem dos sonhos. Vou dizer por quê. Eu sempre quis conhecer, né, qualquer país da Inglaterra, da Europa, né? Já tinha conhecido a França, não conheci a Inglaterra, mas eu não tinha a mesma expectativa para conhecer a Inglaterra e Irlanda como eu tinha para conhecer a França. Então, não que eu achava que não ia ser bom, mas eu não tinha tanta expectativa. Eu falei, da hora, né? Mais 2 países para a lista. Mas aí eu cheguei em Londres, mas aí eu cheguei em Dublin, mas aí eu cheguei em Galway e eu me surpreendi no nível que foi, tanto que foi a melhor viagem da minha vida, né? Londres é uma cidade gigantesca, maravilhosa. A ideia que eu tinha dos filmes, das séries que se passam em Londres é uma cidade feia, escura, e não é, né? Eu tive sorte, peguei muito sol, mas é uma cidade colorida, Edição, é uma cidade né? Conhecido viva. como edição isso. O quê? Conhecido como edição, né? Você deixa mais... Sim, mais exato. escuro, A edição né? ajuda, mas você não via sol, sabe? O céu nas séries, dos filmes, raramente tem um sol estourando assim, sem nuvens. E foi assim que eu peguei Londres. O que eu ia falar? É uma cidade viva, colorida, tudo acontece, tudo aconteceu no passado, tem uma história importantíssima. Enfim, me encantei com a cidade. Não morra, parte 2, sem visitar Londres. Então eu já estava extasiado e ainda tinha mais uma semana na Irlanda. Aí veio Dublin, aquela cidade que é menor, mais aconchegante, meio parece, sei lá, interior, não parece que é capital. E Galway, que é uma cidade turística, que até o Ed Sheeran gravou vídeo lá. E para estourar um pouquinho meu tempo, né, vou contar um episódio muito rapidinho. Porque além de tudo ter sido maravilhoso, como eu disse, aconteceu um episódio muito impactante, assim, né? A gente estava em 5 pessoas, em Londres e Dublin, como quando fomos para Galway, fomos só em 3. E aí, o meu amigo, que é negro, saiu do pub para pegar não sei o que eu não lembro, e quando ele foi voltar, o segurança não deixou ele entrar, porque o segurança achou que ele não estava indo lá, não foi com a cara dele, e barrou a entrada dele, e a gente ficou esperando, esse meu amigo não dava sinal, ele estava sem celular, ele estava sem carteira. Aí passou meia hora, a gente ficou desesperado, enfim, foi um rolo pra achar o meu amigo, ele tava bem, mas foi um período de ferrou, porque ele tá aqui, ele se perdeu da gente, tá sem comunicação. No fim deu tudo certo, eu rodei o quarteirão, achei ele, chorei no meio da rua, foi uma cena inesquecível, mas foi um perrengue que no final deu tudo certo e só contribuiu para a emoção da viagem ter se tornado a melhor viagem da minha vida. Terminei. Agora falarei eu, o meu Isaquias Queiroz. Meu primeiro lugar, minha melhor viagem inesquecível, e eu acho que dificilmente vai bater, ou uma outra viagem vai roubar esse posto dela, que foi para a Disney. Minha primeira viagem, foi a minha lua de mel. Minha lua de mel foi pra Disney, ou seja, eu casei, fiz a festa, eu saí da festa literalmente pra viagem. Eu não dormi nem nada, eu já engatei indo direto pra lá. E o que falar da Disney? Não tem o que falar, né? Você volta realmente a ser criança. Eu não tinha tanta expectativa também pela viagem, óbvio, né? Quem não quer conhecer a Disney? Mas pra mim seria apenas mais uma viagem, mais um lugar novo que eu estaria conhecendo. Fui mais por desejo da minha esposa, que sempre teve o desejo de conhecer o castelo da Cinderela, né? Cinderela. Mas chegando lá, eu não sei, é um mundo, realmente é um mundo mágico. Você pisa naquele chão, tudo se transforma, você volta a ter seus 12 anos. Foi lá que eu perdi meu medo de altura. Eu tinha medo de altura até chegar na Disney, até andar na primeira montanha-russa lá nos parques. Eu fui também num período
Eu fui em novembro, né? Eu casei em novembro. E eu peguei o período de Black Friday nos Estados Unidos. Então, além de curtir todos os parques, a gente conseguiu fazer bastante compra, tudo muito barato. Falando sobre os perrengues, também foi uma viagem que eu também tive um perrengue. Por quê? GPS. Por culpa minha. Pela minha genialidade. O que aconteceu? A gente chegou, vou falar bem rapidinho, a gente chegou lá, a minha esposa falou pra gente pegar ou um GPS ou um chip de celular, tudo. Eu falei, não, amor, tem um mapa dentro do carro, é facinho, o caminho não tem erro, vambora que a gente vai conseguir. Ela, não, a gente não vai conseguir. Fomos lá, chegou no aeroporto, pegamos o carro, bonitinho. Quando a gente chegou no carro, eu falei, amor, pega o mapa aí que tá no porta-luva. Que mapa? Não tem mapa nenhum. Aí ela falou, e agora? Eu falei, amor, eu lembro de cabeça. Né? Mas eu não tô em São Paulo, né? Eu não tô num país, numa cidade que eu conheço. A gente tava nos Estados Unidos, a gente tava em Orlando. Ou seja, a gente chegou no aeroporto 2 da tarde, a gente foi chegar no hotel 8 horas da noite. E nesse caminho aconteceram N situações, né? Paramos diversas vezes para perguntar, até que a gente conseguiu uma ajuda em um hotel. Depois desse hotel, ele deu um norte só pra gente saber a direção. Tomamos a direção correta, e chegamos numa loja, lá sim a gente conseguiu pegar um chip de celular, enfim. É mais uma história aí de perrengue que eu e minha esposa passou, mas muito engraçado. Hoje a gente conta dando muita risada. Que acabou tornando, dando aquele upgrade na viagem, deixando ela mais especial ainda. Eu consigo visualizar a cara da Dani de irritação com você, virginiana, correta e organizada que é. Ela deve ter ficado puta no nível. Fala, Vinícius, pelo amor de Deus. Eu acho que não foi nem irritação, eu acho que era um misto de medo. Depois que passa o medo, vem a irritação. E você, que está nos assistindo, quais foram as suas melhores viagens inesquecíveis? Por que são inesquecíveis? Fala com a gente adora ler os comentários de vocês e adoramos saber dicas de viagens também. Então comenta aqui embaixo. Conta a sua história principal aí, além das 5 viagens, algo que marcou bastante a sua viagem, o porquê que ela se tornou principal. Deixa aí nos comentários, né? Exato. Divide com a gente divide um pouquinho as nossas experiências. Agora a gente espera de vocês aí, divide também com a gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, do nosso 5+, e a gente fica aguardando vocês aí no nosso próximo vídeo, beleza? Obrigado, valeu, galera. Beijo! Aquele abraço!